Você conhece o fato de que nem a Muralha da China e nem o Coliseu estão listados entre as 7 maravilhas do mundo antigo? E você sabe o porquê disso? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? As 7 maravilhas do mundo antigo. Primeiramente, gostaria de agradecer meu amigo lá do Facebook, Silvio Aguiar, por ter sugerido o tema para este vídeo. Muito obrigado, Silvio. Antes de falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, é necessário contextualizar o mundo e o tempo em que foi feita esta lista. O mundo conhecido pelos gregos era formado pelas costas do Mar Mediterrâneo e o Oriente Médio. Quando Alexandre o Grande invadiu e conquistou o Império Persa, o mundo conhecido pelos gregos estendeu até os limites do subcontinente indiano na segunda metade do século IV antes da Era Comum. Neste período, os gregos tiveram uma efervescência cultural, artística e literária, ao unir as bases de sua filosofia com os conhecimentos que adquiriram no Oriente, no período que ficou conhecido como Pan-Helenístico. Embora os gregos tenham lançado os pilares para o desenvolvimento científico, cabe lembrar que fizeram um recorte temporal e regional do que era o mundo em seu próprio tempo. Neste contexto nasceu Diodoro Sículo, no ano 90 antes da Era Comum, um importante historiador grego que, ao descrever o mundo conhecido, na sua principal obra, História Universal, Biblioteca Histórica, descreveu eventos e lugares. É o registro mais antigo que encontramos uma lista de construções extraordinárias. A tradição atribui a Antípatro de Sidom ter criado o termo as 7 maravilhas do mundo antigo ao descrever as construções magníficas através da narrativa poética, o que cravou no imaginário popular as belezas das construções extraordinárias. E desde um primeiro momento deu-lhes um aspecto de mistério. A capacidade do escritor e poeta Antípatro de Sidom cunhou um termo que sobreviveu ao passar do tempo e foram integradas outras maravilhas. E para distinguir esta primeira lista, hoje chamamos as 7 maravilhas do mundo antigo. A mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo é a Grande Pirâmide de Gizé, que ficou pronta por volta do ano 2560 antes da Era Comum no Egito. Foi construída durante o reinado do faraó Quéops e, curiosamente, é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que sobreviveu até os dias atuais. Eu falo mais sobre ela no 4º vídeo da série que estamos fazendo sobre o Egito Antigo. Os Jardins Suspensos da Babilônia é a maravilha mais envolta em mistérios, uma vez que nunca foi encontrada sua localização. Teria sido construída no século VII antes da Era Comum pelos babilônicos ou assírios. O historiador judaico-romano Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, reproduz citações do sacerdote babilônico Beroso, que atribuiu a construção dos Jardins Suspensos da Babilônia a Nabucodonosor II. Todavia, é possível que os Jardins Suspensos da Babilônia seja um ideal romântico de um dos zigurates que foi reproduzido por fontes como o já citado Diodoro Sículo e posteriormente citados por Estrabão e Quinto Curcio Rufo. O Templo de Ártemis foi construído por volta de 550 antes da Era Comum pelos gregos e restaurado posteriormente pelos lídios na cidade de Éfeso, uma cidade na região litorânea da atual Turquia. Era o maior templo do mundo em seu tempo e um importante símbolo da cultura helenística. O templo foi destruído por um incêndio e reconstruído em 356 antes da Era Comum, ainda maior e mais imponente, com 115 metros de comprimento, 43 metros de largura e 13 de altura. No ano de 269 da Era Comum, os godos, uma tribo germânica oriental, invadiu, saqueou e incendiou o templo. Algumas colunas foram transportadas e utilizadas na construção da Catedral de Santa Sofia, na atual Constantinopla. A estátua de Zeus
foi construída pelos gregos por volta de 456 a.C. da Era Comum, na cidade de Olímpia, na Grécia. A estátua media de 12 a 15 metros de altura. Representava Zeus, o deus grego dos raios e tempestades, sentado em seu trono. A estátua foi esculpida em ébano e marfim. O feito é atribuído ao escultor Fídias. A estátua foi levada para Roma no século I da Era Comum por ordens do imperador Calígula e posteriormente destruída durante o processo de adoção da religião cristã pelos romanos. O mausoléu de Halicarnasso foi construído pelos persas por volta de 350 a.C. da Era Comum na satrápia de Halicarnasso, na atual cidade de Bodrum, na Turquia. Com aproximadamente 45 metros de altura, foi construído para ser o túmulo de Mausolo, um importante sátrapa aquemênida, e sua esposa Artemísia. No século XV da Era Comum, durante a Idade Média, os cavaleiros hospitalários demoliram o mausoléu e utilizaram as pedras para construir um forte ali próximo. O Colosso de Rhodes foi construído pelos gregos por volta de 280 a.C. da Era Comum na cidade de Rhodes, na Grécia. O arquiteto responsável pela obra foi o escultor grego Carés Delindros. A estátua era feita inteiramente de bronze e representava Hélios, titã deus do sol na mitologia grega antiga. Com incríveis 33 metros de altura, foi construída para comemorar uma vitória contra os macedônicos que sitiaram a cidade em 305 a.C. da Era Comum. No ano de 226 a.C. da Era Comum, um intenso terremoto afligiu a cidade e destruiu a estátua. O farol de Alexandria foi construído pelos gregos e egípcios ptolomaicos por volta de 280 a.C. da Era Comum, na cidade de Alexandria, no Egito. O responsável pela obra foi o arquiteto e engenheiro grego Sóstrato de Cnido. Com uma altura aproximadamente de 130 metros, tinha a função de orientar os navios em um caminho seguro até o porto de Alexandria. O farol foi destruído por uma série de terremotos entre os anos 956 a 1323 da Era Comum. Estas são as 7 maravilhas do mundo antigo em um recorte regional e temporal. Assim, o Coliseu de Roma não está entre elas por ter sido construído por volta do ano 80 da Era Comum, portanto, um século após a vida de Antípatro de Sidom. E a Grande Muralha da China, que foi concluída após séculos de construção, por volta de 206 antes da Era Comum, está em uma parte do mundo que os gregos não conheciam. Os principais registros que eu encontrei foram o livro 2 da Oratória de Cícero, The Seven Wonders, escrita pelo escritor norte-americano Paul Lunde, e The Seven Wonders of the Ancient World, escrita pelo arqueólogo britânico Peter A. Clayton. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos. Quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo. Me diga se você conhecia esta curiosidade. Se quiser também acrescentar alguma maravilha que você acredita que deveria estar entre as 7 maravilhas do mundo antigo, fiquem à vontade. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e uma playlist completa sobre as civilizações da Idade Antiga. Muito obrigado a todos. Até a próxima.